Juliano Passaretti, tá por aí? Juliano.
Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tem alguns avisos aqui para vocês. Primeiro, a lista de presença, né? Vai estar disponível para assinatura hoje, e vocês já retiram o certificado. A partir das 10 horas vai estar ali na secretaria, tá bom? Bom, a gente vai ter as palestras aqui, depois a gente pode fazer um breve intervalo, e depois a gente dá sequência no encerramento, tá? Outra coisa, né, tem muita gente que não sabe onde vão ser os minicursos, hoje à tarde, vai ser na Faculdade de Engenharia Química, desculpem. Então, se vocês quiserem, a gente pode se encontrar aqui na frente, acho que seria até mais fácil, né? Quem for fazer o minicurso, começa às 2 horas, a gente podia se encontrar antes aqui, e a gente podia ir caminhando até a Engenharia Química, tá? Não é tão longe assim. Aí lá a gente divide então o pessoal nos 2 minicursos. Tudo bem? Eu acho que se a gente se encontrar aqui 1h20, acho que dá tempo tranquilo de todo mundo ir caminhando devagar para lá. Tudo bem? Sim, ó, quem apresentou o trabalho aqui, né, a gente tem também a sessão de premiação que vai ser durante o encerramento. Então, né, a gente vai divulgar isso daí só depois na sessão final. Outro informe para vocês aqui, que infelizmente, né, por motivos de força maior, o professor Carlos Garcia não pôde, né, vir hoje para dar a palestra dele. Teve um problema de cancelamento do voo dele, ninguém sabe direito por que foi cancelado, né? Nem ele sabe direito por que foi cancelado, mas acontece que ele não conseguiu, né, substituir o voo a tempo de chegar aqui para a palestra. Essa é a notícia ruim, né? A notícia boa é que a gente vai adiantar um pouquinho a programação, a gente termina um pouquinho antes, né? Mas a gente também conseguiu, né, substituir parcialmente, né, o tempo da palestra do professor Carlos Garcia. Gentilmente, né, o professor Bruno, ele se disponibilizou de apresentar para a gente, então, uma palestra. Tá? A gente pede desculpa, mas são coisas que acontecem, né, de última hora que a gente não tem controle, né? Mas esperamos que dê tudo certo aqui. Então eu queria apresentar para vocês aqui o Bruno Gabriel Lucas. Bruno é professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Pior que eu escrevi Mato Grosso do Sul aqui. O Bruno fez doutorado, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Agora está no Espírito Santo, professor lá. Desde agosto do ano passado, então praticamente aí 1 ano que ele é professor lá no Espírito Santo. E o Bruno, ele trabalhou aqui nessa área de microfluídica, né, e ele pôde também fazer uma colaboração aqui com o professor Wendel, de Goiás, e o Bruno também fez um estágio lá com a professora Susan Lunt, lá na Universidade do Kansas. Então, Bruno, muito obrigado, né, por gentilmente, né, oferecer para preencher parte do espaço aqui no workshop de microfluídica. Muito obrigado. Viu? Então, você fica com a palavra. Esse aqui tem laser? Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Gabriel Luca, como o professor Fracassi já apresentou. Atualmente sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, fiz doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e vou falar nessa palestra um pouco sobre o que a gente anda trabalhando tanto na área de microfluídica, o que a gente anda fazendo no nosso grupo de pesquisa, tanto no Mato Grosso do Sul, onde eu fiz a minha pós-graduação, e um pouco na Federal do Espírito Santo, onde eu trabalho atualmente. Bom, o foco de pesquisa principal do nosso grupo, ele é a parte
de eletroanalítica, que é o desenvolvimento de novos eletrodos, modificação de eletrodos, aplicação de eletrodos, principalmente para análises ambientais, determinação de moléculas orgânicas, principalmente pesticidas e fármacos. Nos últimos anos, a gente diversificou um pouco a área de atuação, iniciamos um trabalho, uma linha de pesquisa na área de microfluídica, em colaboração com o professor Wendel Coutro, que foi meu co-orientador de doutorado, e aí nós expandimos um pouco o foco. Então, a gente começou a buscar, por exemplo, métodos alternativos de microfabricação para a produção de moldes, para prototipagem de microchips de PDMS, métodos alternativos para a obtenção de microchips de vidro, outros polímeros, e também o desenvolvimento e a modificação de eletrodos, de sensores amperométricos para uso em microchips. Então, esse tópico aqui vai ser o que eu vou abordar mais na apresentação, vai ser o foco da apresentação. Aí eu vou apresentar aqui algumas coisas que eu andei fazendo no meu doutorado e também em parceria com outros alunos da pós-graduação, que tem mais o foco aqui do workshop, que eu vou detalhar um pouco mais. Esse primeiro trabalho, um trabalho que está publicado na Electrophoresis, e ele trata da deposição eletroquímica de grafeno sobre um eletrodo metálico para uso como sensor amperométrico em microchips. Bom, o grafeno acho que eu não preciso detalhar muito aqui, já foi bastante abordado pelos palestrantes anteriores, mas de onde que veio a ideia para esse trabalho? O grafeno é um dos materiais mais estudados nos últimos anos, devido a ele possuir propriedades mecânicas e elétricas consideradas únicas, que já foram bastante comentado aqui. É uma monocamada de átomos de carbono, hibridizados em sp2 e arranjados no formato de uma colmeia, e essa estrutura ela pode ser usada como ponto de partida, como building block, para várias outras formas alotrópicas do carbono, como nanotubos, dentre outros. E dentre os métodos relatados na literatura para obtenção de grafeno, a redução química do óxido de grafeno é um dos métodos possíveis de se obter grafeno. Na literatura, o uso de sensores amperométricos baseados em grafeno, sensores eletroquímicos, no conceito mais geral, tanto para eletroanalítica, eletroquímica convencional, microsistemas, é bastante explorado. E dentre os métodos mais relatados, dentre os métodos existentes, a forma mais relatada para a obtenção desses sensores é através da modificação de uma superfície eletródica onde realiza-se a deposição de grafeno, que pode ser através de um filme ou deposição eletroquímica, que foi o caso desse trabalho. E essa modificação eletroquímica ela pode ser feita pela redução eletroquímica do óxido de grafeno sobre a superfície por meio de eletrodeposição, que vai depositar grafeno sobre a superfície eletródica. E até o momento, quando esse trabalho foi publicado, foi no ano passado, não era relatado na literatura o uso de eletrodos modificados com grafeno para detecção amperométrica em microchips. Então, esse trabalho foi o primeiro relato tratando desse assunto. Bom, esse trabalho ele foi realizado usando como plataforma microfluídica um microchip comercial da Microx, que contém um sistema de eletrodos integrados. Tem os eletrodos de trabalho, referência e contra-eletrodos integrados no dispositivo, um microchip de vidro, uma camada de vidro e SU8, contendo eletrodos, nesse caso aqui, eletrodos de platina. Aqui tem as dimensões do microchip, as dimensões do eletrodo. O sistema, embora a Microx ela venda também junto dos microchips um sistema, uma plataforma microfluídica para a realização dos experimentos, contendo um detector eletroquímico, sistema de eletroforese, a gente usou um sistema homemade que foi construído sem quebrar. A gente usou um sistema homemade que foi construído no nosso laboratório. As injeções eletrocinéticas, as injeções foram feitas no modo eletrocinético. O óxido de grafeno usado nesse trabalho para modificação do eletrodo, ele foi sintetizado, foi produzido na UFMS por um grupo de pesquisa da área de eletroquímica, um grupo de pesquisa parceiro nosso que forneceu o óxido de grafeno para que a gente pudesse realizar esse trabalho. E aí o eletrodo modificado ele foi usado para
para o monitoramento da separação e detecção de iodeto e ascorbato, que foram usados como analitos modelo. Aqui tem algumas fotos do sistema que foi utilizado. Isso aqui é um holder para o microchip. Ele é um sistema em 2 camadas. Aqui ele encaixa o microchip. Aqui ele tem todos os contatos para os eletrodos. Ele tem os eletrodos de platina dentro desses reservatórios para aplicação da alta tensão. Os contatos aqui para os eletrodos do microchip. E aqui a gente conecta o sistema de detecção e o sistema, as altas tensões para aplicação da eletroforese, todos aqui por esses contatos, através desses pinos banana. Aí a gente adaptou o nosso equipamento para que a gente conseguisse acoplar esse holder, porque esse holder ele é próprio para o equipamento da Micros. Como a gente não usou o equipamento da Micros, a gente teve que adaptar o nosso sistema para interfacear com esse aparato aqui. Bom, a modificação do eletrodo ela foi feita da seguinte forma. O grupo do professor Gilberto Maia nos forneceu uma solução de óxido de grafeno, que eles sintetizaram. A gente pegou 100 microlitros dessa solução de óxido de grafeno, na concentração de 1 mg por litro, colocamos aqui no reservatório de detecção do microchip, que serviu como célula eletroquímica, e realizamos a redução eletroquímica desse óxido de grafeno através da aplicação de voltametria cíclica. Esse óxido de grafeno ele foi então reduzido a grafeno, modificando a superfície do eletrodo de trabalho. Aí remove-se essa solução de óxido de grafeno, coloca esse tampão aqui, preenche o microchip e a gente pode fazer os experimentos eletroforéticos. Aí nós realizamos a caracterização eletroquímica e morfológica desse eletrodo modificado, antes e depois da modificação. E aqui tem alguns resultados. Aqui tem algumas imagens de microscopia eletrônica de varredura, que mostram o eletrodo antes da modificação e o eletrodo após a modificação. Observa-se aqui que antes da modificação o eletrodo está bem liso, uma superfície bem homogênea, que é a característica do eletrodo metálico, e após a deposição já observa-se aqui algumas rugosidades, algumas estruturas similares às folhas de grafeno, que indica que o grafeno ele foi pelo menos parcialmente depositado na superfície do eletrodo. A gente não avaliou o tempo de deposição, quanto do eletrodo foi recoberto, porque o nosso objetivo era realmente saber se seria possível realizar a modificação do eletrodo, a deposição de grafeno, por esse método. Então, a gente não chegou a avaliar quanto esse eletrodo foi modificado. A gente só queria saber se seria possível realizar a modificação usando esse método. E aqui tem algumas voltametrias cíclicas, mostrando voltamogramas do eletrólito, nesse caso foi usado o tampão fosfato, e dos analitos modelo, iodeto e ácido ascórbico, para o eletrodo sem modificação, que são as linhas pontilhadas, e após a modificação, que são as linhas sólidas, que mostram que para o eletrodo modificado, as correntes elas aumentaram significativamente. A separação eletroforética dos analitos ela também foi monitorada para o eletrodo antes da modificação e após a modificação. Então, aqui tem um dos eletroferogramas obtidos, que a gente observa aqui para o eletrodo modificado, as correntes de detecção aumentaram significativamente, a resolução melhorou. Então, o eletrodo ele proporcionou uma melhora significativa no sinal analítico. Aqui alguns parâmetros eletroforéticos que foram, parâmetros analíticos eletroforéticos que foram avaliados. Aí, queria destacar aqui as eficiências de separação, a resolução entre os picos e a sensibilidade, que para o eletrodo modificado foi bem maior do que para o eletrodo sem modificação, para ambos os analitos. Então, isso sugere que a modificação ela melhorou o sinal analítico significativamente. Aqui as curvas analíticas, a curva analítica obtida para os dois analitos para o eletrodo modificado. Esse eletrodo modificado, ele foi então aplicado para a determinação de ácido ascórbico. A gente usou uma amostra, uma vitamina C comercial, comprada em farmácia, onde nós determinamos o teor de ácido ascórbico e comparamos com o valor do rótulo aqui do produto. Os resultados obtidos eles foram bastante próximos do valor de referência.
cerca de 96%, que indica que o eletrodo ele proporcionou, além de uma melhora significativa no sinal analítico, ele mostra-se como sendo viável para determinação de analitos, no caso ácido ascórbico, em amostras de medicamentos ou talvez alimentos, outras matrizes um pouco mais complexas. Aí um outro trabalho aqui que eu vou comentar um pouco, tem o título de Simple Approach for Fabrication of a Screen-Printed Carbon-Based Electrode for Amperometric Detection in Microchip Electrophoresis. Esse aqui é um outro trabalho que nós desenvolvemos há pouco tempo. O manuscrito desse trabalho foi submetido para a Analítica Química Acta, passou por revisão, a gente está trabalhando nas correções que voltaram e creio eu que esse artigo vai ser aceito nas próximas semanas, nos próximos meses. Bom, esse trabalho aqui, a ideia desse trabalho surgiu, na verdade, de um próprio problema nosso interno, porque como nós somos um grupo que nós não possuímos uma infraestrutura tão significativa para a fabricação de eletrodos, fabricação de microchips, e como nós ainda estamos engatinhando nessa questão da microfluídica, a gente não tem tanto tempo, tem cerca de 4 anos que a gente está trabalhando com microfluídica. Então, um dos problemas do nosso grupo é a forma como fabricar eletrodos, como fabricar microchips, sem ter uma sala limpa, equipamentos mais sofisticados à nossa disposição. Porque dependendo do que nós estivermos trabalhando, fica um pouco complicado. A gente tem que sair, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, vir aqui para Campinas para usar um laboratório, fazer uma máscara, alguma coisa. Então, seria interessante, iria facilitar muito o nosso trabalho se nós conseguíssemos produzir no nosso próprio laboratório esses dispositivos. Então, uma das nossas limitações era como produzir eletrodos, sensores amperométricos, para que a gente possa aplicar nos nossos experimentos. Visto que a principal campo de estudo do nosso grupo envolve microfluídica e sensores eletroquímicos. Então, como fabricar esses sensores eletroquímicos? Então, um dos objetivos do grupo era desenvolver métodos alternativos que não necessitassem de equipamentos, técnicas tão sofisticadas para conseguir produzir esses dispositivos. Então, bom, os microchips eles podem